Boa noite, meus amigos. Tivemos um problema técnico hoje, infelizmente o nosso vídeo não foi ao vivo, mas aqui estamos pela graça de Deus. Possamos aproveitar ao máximo esses instantes de reflexão, de oração, lembrando da nossa aguinha que será fluidificada, que vocês em seus lares coloquem uma jarra, façam sempre as orações, que essa água será beneficiada por fluidos revigorantes que vão proporcionar a saúde do corpo e do espírito. Nós do Sintonia Fraterna estamos sempre orando, vibrando por todos os nossos assistidos, não só no domingo, mas na terça, na quarta e todos os dias às 10 horas da noite. Levando nosso pensamento em prece, vamos primeiramente cantar uma música para elevar nosso padrão vibratório. Essa música que de certa forma tem a ver com a reflexão de hoje. Ela se chama Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Bom, meus amigos, elevando o nosso pensamento, buscando a nossa sintonia com os nossos anjos guardiões, que nos envolvem nessa noite com muito carinho, nos preenchendo de novas forças, de novas esperanças, de paz. E assim sentimos que são derramados sobre nós eflúvios reconfortantes que jorram do coração generoso de Maria de Nazaré. Essa que se faz mãe de todos nós, em razão de sua infinita capacidade de amar. E junto dela sentimos a presença de Jesus. Ele que nos prometeu que estaria conosco até o fim dos séculos, que permaneceria ao nosso lado, e quando 2 ou mais se unidos em seu nome, ele ali estaria. Aqui ele está entre nós, abençoando cada lar, iluminando cada mente e cada coração. E junto dele sentimos a verdadeira paz, paz que o mundo não pode proporcionar, paz de espírito que aqui estamos aprendendo a cultivar e a viver. E nessa paz, percebemos então que Deus está em nós, e junto dele, no seu espírito de amor e de bondade, nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. E com a graça de Deus, nós pedimos permissão para iniciarmos o nosso encontro, a nossa reflexão. Como nós bem sabemos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, que nos revigora, que nos fortalece, que muda a nossa frequência vibratória. O verdadeiro significado de fé é mudança de frequência vibratória, porque de nada adianta dizermos que acreditamos, se não mudarmos a nossa postura mental e emocional, a nossa conduta, a nossa forma de agir e reagir. Vamos meditar hoje sobre a lição número 43 do livro Fonte Viva, que tem essa capinha antiga aqui. Hoje já temos outras capas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a passagem, a mensagem tem como título Linguagem. E a passagem está em Tito, capítulo 2, versículo 8. Esta carta que Paulo escreve ao jovem Tito, dando algumas diretrizes para ele continuar no trabalho da divulgação do Evangelho, que não era apenas feita com as palavras, mas com a sua própria vida, com seu exemplo, com a sua conduta. Então ele diz assim: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então vamos ouvir o que Emmanuel nos traz. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. Olha que Emmanuel nos está mostrando nesses dois parágrafos aqui. Mesmo se nós tivermos com o coração apertado, com aflições, com um sentimento de apreensão, de agitação, de irritação, nós temos que nos vigiar para não despejar isso ao nosso semelhante. Porque aquilo que lançamos ao mundo também iremos um dia colher. Então nós temos que entregar essas nossas aflições em oração ao nosso Pai. Porque lançar isso verbalmente ou através das nossas ações ao mundo, isso só vai agravar mais ainda a nossa condição aqui, às vezes de perturbação, e vai ainda causar um mal maior àqueles que nos rodeiam. E ele continua dizendo: a exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Às vezes a gente tem até a intenção de clarear a ideia de alguém, mas a gente se manifesta de uma forma negativa. Às vezes a nossa expressão não é tão adequada, às vezes a fala, às vezes a palavra que a gente usa não é adequada, a maneira que a gente se expressa não é adequada, e a gente acaba perdendo a oportunidade de iluminar uma vida, Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria de contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. E aqui um parênteses. Me lembro da frase famosa de Sócrates, onde ele fala assim: fala para que eu te veja.
Ou seja, a fala nossa realmente é a nossa identificação. Jesus fala, ele nos ensina que o homem fala aquilo que tem em seu coração. Então a maneira que nos expressamos para o mundo é a maneira que temos o nosso mundo interno. É a maneira que estamos internamente. Nós conhecemos uma pessoa justamente pela sua forma de falar, pelas palavras que ela costuma utilizar, mas também pela expressão, pela maneira que ela utiliza. Pela válvula, continua Emmanuel, pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Aqui também cabe um parênteses. Às vezes a gente quer falar uma coisa para uma pessoa e a gente vai com a maior das boas intenções e aquela pessoa fica completamente atordoada, irritada conosco, às vezes até se afasta de nós. E às vezes a gente fica refletindo, mas poxa vida, eu falei com a melhor das intenções. Mas como nós falamos? Será que usamos as palavras adequadas? Será que realmente esperamos o tempo adequado para usar aquela palavra? Será que nos expressamos? Como foi o tom da nossa voz? Como foram as palavras ali escolhidas? Será que nós deixamos também o tempo daquela pessoa amadurecer para que ela recebesse algumas informações que naquele momento ela não estava pronta? E aí Emmanuel continua dizendo: se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Esses dias eu estava lendo um texto no Facebook interessante e retrata bem a situação que vivemos hoje. Há muita falta de amor no mundo, mas há muita falta de interpretação, de boa interpretação. Então, ao mesmo tempo que temos que ter cuidado na fala, temos que ter cuidado no ouvir. E quando nós emitimos um verbo, nós somos os primeiros a ouvir esse verbo. Então, às vezes, a gente tem que fazer treinamentos para disciplinar, para harmonizar a nossa fala. Por vezes eu me pego treinando, antes de falar algo a alguém, eu falo na frente do espelho, às vezes eu falo comigo mesmo, repito aquela ideia, para ver se aquela ideia realmente está adequada, se ela vai proporcionar paz à pessoa que irá me ouvir, se ela é adequada para o momento que a pessoa está vivendo. Então nós temos que ter muito cuidado e nos colocarmos na posição daquele que nos ouve. Isso é importante também, porque nós assim estaremos com mais atenção, alertas às palavras que serão escolhidas e à maneira que ela será verbalizada. Continuando, ele diz assim: Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. São palavras profundas aqui de Paulo, uma diretriz muito importante para nós colocarmos na nossa vida. É um treinamento mesmo, meus amigos. Mas temos que lembrar que a palavra tem um poder criador. Nós lemos no livro da Gênese que Deus criou o mundo com a palavra. Nós também, eu acabei de falar, que Jesus disse que o homem fala aquilo que ele tem em seu coração. E também nós proporcionamos com a palavra o céu ou o inferno.
Certa vez Jesus disse: aquele que chamar o seu irmão de raca, ou seja, de burro, de tolo, corre o perigo das chamas do inferno. Simbolicamente, isso significa o quê? Uma pessoa que ofende a outra, ela já está numa situação vibracional pesada, negativa. Uma pessoa saudável vai emitir palavras de paz, palavras que vão clarear a vida, que vão trazer entendimento, que vão trazer harmonia. Uma pessoa que está desequilibrada, ela vai proporcionar o desequilíbrio com a sua palavra, através de palavras de baixo calão, através de palavras rudes, ásperas, através de colocações mal feitas, onde vai acabar criando um embaraço, um desentendimento, melindres. Então nós temos que ter muito cuidado, muita caridade ao falarmos, porque ao falar estaremos construindo esse reino de paz que tanto almejamos. A palavra tem um poder magnífico. E se vocês pesquisarem na internet, nós temos a mensagem das águas, que tem a água, ela é sensível à vibração da nossa palavra. E ela se modifica, as moléculas da água são modificadas com a vibração da nossa palavra. Nós temos aí na internet aquele teste científico também do arroz, onde as crianças vão falando palavras negativas para um potinho de arroz e o arroz vai apodrecendo muito mais rápido. E onde a criança coloca palavras de carinho, de gratidão, aquele arroz que é ali colocado no recipiente, ele se mantém por muito mais tempo. Você diante de uma planta, de uma flor, quando você tem carinho com ela, conversa com ela produz muito mais. E assim, se são as coisas, né, os vegetais, imaginemos nós, as pessoas. E nós mesmos somos beneficiados pela palavra que emitimos. Como Jesus disse, aquilo que o homem fala está em seu coração. E um alerta, o mal não está aquilo que entra no homem, mas naquilo que sai. São palavras do Cristo. Aquilo que sai da nossa boca. Esse é o grande mal. Então que possamos levar nosso pensamento nesse momento, agradecendo todo o amparo, elevando o nosso pensamento em prece, antes, porém, cantando uma música que temos por costume, Entre Nós Está Você. Irmão, o astral tem cuidados contigo, e com a pessoa em prova difícil, socorristas amigos elevam a destra, vibrando amor, esperança e bondade, envolvem luz enquanto ouvem a palestra. Tudo vai melhorar, teus pensamentos vão clarear. Agora o passe vai repor a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos do céu. Voltar pra casa mais serve ao final. Mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Meus amigos, que a paz de Deus nos envolva nessa noite. Que essa palavra de luz possa ecoar no nosso coração, modificando a nossa estrutura espiritual, iluminando os nossos pensamentos, os nossos corações, para que eles sejam banhados dessa graça, desse amor, que certamente irá se materializar durante essa semana pela palavra que iremos emitir. Vamos fazer esse treinamento durante essa semana. Apenas palavras de consolo, palavras de paz, palavras de esperança, palavras de entendimento, palavras de amor, palavras de alegria. E quando a palavra não for verbalizada, que possamos procurar o silêncio
o silêncio da paz e do respeito. E assim nessa noite nós, em vibração, junto com todos os irmãos do Grupo Espírita Sintonia Fraterna, nós vibramos pela paz mundial, pela harmonia entre todos os homens, pelo entendimento entre todos os povos, pelo nosso país, por esse momento delicado que vivemos, mas que aos poucos vai se dissolvendo e aos poucos vai tomando forma uma nova sociedade mais espiritualizada, mais fraterna, mais solidária. E nós mesmos nos tornamos pessoas melhores a cada dia. Esse é o nosso propósito, de nos sintonizarmos com as esferas mais altas e recebermos assim esse reino de amor e de paz. E nesse instante, todos que nos assistem recebem do alto eflúvios reconfortantes, de refazimento, de saúde espiritual e física. Guardem, meus amigos, essas palavras em seus corações. Cultivem a paz, divulguem a paz, sejam a paz. Uma boa noite a todos, uma boa semana e até mais, meus amigos. Até mais. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos ao vivo. Um abraço.